gravando aqui. Deixa eu compartilhar. Bom, tá abrindo aqui. Pessoal, esses slides, se eu ainda não coloquei no mundo da disciplina, eu vou colocar hoje depois da aula, tá? Que são as orientações gerais para o desenvolvimento. Então, basicamente, a gente vai ter encontro síncrono nessas datas aqui, então fiquem atentos, ó, que é hoje, depois do nosso próximo encontro dia 3, depois do nosso próximo encontro dia 17, certo? Percebam aí que a gente não vai ter atividade síncrona necessariamente em semanas subsequentes, porque a minha ideia é a gente discutir um tema, e aí a outra semana seria para vocês desenvolverem uma determinada atividade avaliativa, certo? Então a disciplina ela tá organizada com essa configuração. Então, por exemplo, hoje a gente vai discutir conceito de ciência, e aí na semana que vem eu deixei um texto e um conjunto de perguntas, né? Um artigo científico e um conjunto de perguntas a respeito desse artigo para vocês responderem, que fala da ciência na pré-história. Aí a gente retorna dia 3 de setembro para falar de ciência na antiguidade, né? Aí no dia 10 de setembro vocês vão ter uma atividade voltada para ciência na antiguidade, certo? E assim por diante. Então, os dias que nós vamos ter encontro presencial são esses dias aqui, né? Dia 20 de agosto, 3 de setembro, 17 de setembro, 24 de setembro, 8 de outubro, 29 de outubro. Aqui eu fiz alguma coisa errada, tá, gente? Deixa eu ver o que é isso aqui. Deixa eu ver o que eu fiz de errado ali. Isso aqui é da evolução. Espera só um instante que eu vou ver o que eu me equivoquei aqui. Dia 24/9, 1 de outubro. Pessoal, aqui foi esse 20 de outubro aqui, foi alguma coisa que passou errado, tá? Então, do 29 de outubro, depois, as 3 últimas atividades síncronas, elas são a apresentação de seminário, tá? O seminário nessa disciplina, ele vai ser individual. E aí são 7 temas diferentes, né? Que para cada tema tem um artigo que trata da questão da história da ciência, a gente vai distribuir na aula de hoje ainda, tá bom? Que aí vai ser dia 12, 19, dia 26, a depender do tema. Vocês estão em 7 alunos, então cada aluno vai escolher um dos temas. E aí eu vou fazer o seguinte na aula de hoje, tá? Vocês 4, vocês vão escolher, e aí os 3 que não vieram, eu vou fazer um sorteio, e aí eu vou, os 3 artigos que sobrarem, eu vou sortear para os 3 que não vieram, tá bom? Mas os artigos, eles têm uma estrutura muito parecida, né? O que vai mudar mesmo é a data de apresentação do seminário. Certo? Então, as atividades síncronas, eu vou colocar esse material lá, tá? Mas aí eu vou escolher depois do dia 20 de outubro aqui. As presenças, elas são computadas a partir das atividades, né? Então, para vocês poderem ter presença na disciplina, vocês têm que realizar as atividades previstas. Acho que são um total, tem um seminário, mais um total de, acho que são 4 ou 5 atividades ao longo do semestre, tá? Que aí vocês vão ter dias específicos que eu previ para vocês fazerem, certo? Então, a semana que não tem atividade síncrona, vocês têm alguma atividade que está prevista para vocês realizarem no horário da aula para poder postar,
certo? Que vai dar acho que dá 4 ou 5 atividades agora, e mais o seminário, ou 4 atividades do seminário, ou 5 atividades do seminário, não lembro certinho como... Mas os dias que não tem atividade síncrona, tem previsto uma atividade, e a presença de vocês vai ser computada a partir da realização das atividades, certo? Então, aqui só para vocês terem uma ideia, para vocês ficarem atentos a esses prazos, tá? E eu peço que vocês postem as atividades nessa data limite no máximo, mesmo porque vocês vão ter horário de aula disponível para realizar, né? E nenhuma atividade é uma atividade, assim, absurda, que vocês não conseguiriam fazer no período da aula, mas mais para vocês se organizarem, tá? Então, nas atividades do módulo 1, vocês vão ter até o dia 15 de setembro para postar. E as atividades do módulo 1 vão ser um texto, leitura de um artigo científico, questão aberta, mais um questionário, tá? Com 10 perguntas fechadas, que ele é autocorrigível, certo? Com a mesma estrutura da disciplina de princípios evolutivos para quem fez aqui. Então, basicamente, vocês vão ter, nesse primeiro módulo, um texto, um artigo científico, tem, acho que são 5 perguntas a respeito desse artigo que vocês vão responder, e a outra atividade é um questionário com 10 perguntas a respeito da ciência na antiguidade, certo? E aí são 10 perguntas fechadas, né? E aí vocês vão poder responder o questionário quantas vezes vocês quiserem até vocês acertarem, certo? Então é um questionário que vai ter, que é autorrespondente, mas vocês podem fazer as tentativas até conseguir acertar todas as questões. No dia 6 de outubro, é o prazo para vocês postarem a atividade do módulo 2, que é sobre ciência na Idade Média e no Renascimento, que vocês vão construir um mapa conceitual, né, que vai relacionar esses temas, aí vocês vão ter até o dia 6 de outubro para postar. O módulo 3, que é sobre a ciência na Idade Moderna, vocês vão escrever um roteiro e fazer um vídeo curtinho chamado Minuto Lumière, tá? E a postagem é até dia 3 de novembro. E no último módulo, que a data final de postagem é 24 de novembro, vocês vão elaborar um texto narrativo sobre a ciência na contemporaneidade, certo? Eu ainda estou organizando, como essa disciplina não tinha sido ofertada ainda à distância, eu estou organizando os módulos pouco a pouco, tá, gente? Mas acho que até a nossa próxima atividade síncrona, eu acredito que eu tenha finalizado toda a organização dos módulos, certo? Mas aí eu mostro para vocês lá no Moodle como que está organizado, mas basicamente, por enquanto, a gente tem lá os slides da aula de hoje, né? O texto sobre ciência na pré-história e as questões. Eu ainda não coloquei os slides da ciência na Idade Antiga e também ainda não coloquei o quiz, certo? O questionário. Ok? E aí, nos dias 12, 19 e 26 de novembro vão ocorrer os seminários, né? E dependendo do tema que vocês escolherem, vai ser uma data. Os seminários, né, vão ser feitos de forma individual. Vocês podem gravar um vídeo, vocês podem fazer a apresentação de forma síncrona, no dia que está prevista a apresentação do tema de vocês. Vocês têm até 20 minutos para fazer a apresentação, vocês podem gravar um vídeo e projetar o vídeo no dia do seminário, tá? E aí, no caso do vídeo, o tempo pode ser um pouquinho menor. Aqui os critérios de avaliação, eles são só 3 aqui na disciplina, porque como o seminário é individual, então eu não avalio a questão da fluência, né, que tem a ver com a questão do trabalho em grupo. Como esse trabalho é individual, então vocês vão ter, em relação ao conteúdo científico do artigo, de 0 a 6 pontos, em relação aos slides, né, que vocês vão utilizar, de 0 a 2 pontos, e a didática de 0 a 2 pontos. Certo? Então, basicamente, a disciplina está estruturada com essa estrutura. Ok? Alguma dúvida, pessoal, dessa primeira parte da disciplina, da estruturação? Não, professor, tranquilo. Tranquilo? Eu vou mostrar o Moodle agora, só para vocês entenderem como que a disciplina está organizada. Eu achei que eu ia conseguir terminar de organizar essa semana, mas eu não consegui, tá, gente? Vocês me desculpem, porque eu não gostaria de ter começado o semestre sem estar com tudo organizadinho, tá? Até para vocês também se organizarem, mas eu me comprometo até a próxima atividade síncrona, esse ambiente está todo estruturado, tá ok? Então, na disciplina, já tem o plano de ensino aqui, as orientações gerais, que é essa apresentação de slide, que eu só vou corrigir lá o dia 20 de outubro, que está errado, e vou substituir o slide, né? Aqui tem o link para o Meet,
e aqui o link para o WhatsApp da disciplina. Então, se por acaso vocês se perderem, vocês podem vir aqui no Moodle, então essas informações básicas estão aqui. E aí a disciplina, eu acho que todos vocês já fizeram disciplina comigo, né? Acho que sim. Então, é a mesma lógica que eu uso para as outras disciplinas, eu usei aqui, tá? Eu organizei a disciplina em 4 módulos, né? Tem um pouquinho menos de atividade que as outras disciplinas, porque essa disciplina é uma disciplina de 30 horas, né? Tem essa faceta de ser letiva, então a ideia na eletiva é que a gente se divirta mais, né? Que vocês aprendam, mas que não seja aquela coisa que seja um sufoco, né? Então, mas a questão da organização é muito parecida. Então, a gente organizou a disciplina conforme os períodos históricos, né? Então, a gente vai ter o módulo 1 voltado para a ciência na pré-história e na antiguidade, o módulo 2, a ciência na Idade Média e no Renascimento, o módulo 3, que é justamente o módulo que vai falar da origem da ciência como a gente conhece, que é a ciência na modernidade, e o módulo 4, talvez é o que mais impacte a biologia, que é a ciência na contemporaneidade, porque basicamente os avanços para a biologia, né, e a consolidação da biologia enquanto ciência vão ocorrer durante a contemporaneidade, apesar que a gente vai perceber aqui que tem influências, né, de Aristóteles na antiguidade. Aí na Idade Média também tem vários monges, né, que acabaram contribuindo de alguma forma, principalmente para questões de anatomia, né? E aí na Idade Moderna também tem várias questões, mas com muito enfoque, com muita interferência do criacionismo ainda, né? E isso acaba sendo um problema bem sério para a biologia. E aí a modernidade ela é marcada, a contemporaneidade é marcada para a biologia com a origem das espécies do Darwin, né? Então a gente acaba tendo aí digamos assim, uma canalização, né, de fatos históricos para a biologia a partir principalmente da contemporaneidade, apesar de que, né, esse processo de consolidação da biologia ela vai ocorrer ao longo de séculos, né? E a gente vai ver como ocorreu isso ao longo aqui da disciplina, certo? Aqui também tem os seminários, né? O módulo que vai ter os artigos, a gente já vai entrar neles para definir os temas. E aqui na biblioteca, eu indiquei uma bibliografia, tá, pessoal? Que é de livro disponível na biblioteca, mas eu coloquei 2 livros de história da ciência, que são 2 livros muito do mesmo autor, né? Mas que eu encontrei eles disponíveis gratuitamente. Então, vocês podem também utilizar, se vocês quiserem, né, além das aulas, vocês podem utilizar esse material que está na biblioteca, que são esses 2 livros, né? Então, se vocês ingressarem dentro da biblioteca, tem a História da Ciência volume 1 e a História da Ciência volume 3, certo? O volume 2, infelizmente, ele não estava disponível, tá? Então, eu consegui esses 2 volumes aqui, que o autor disponibilizou gratuitamente, e aí tá os PDFs aí para vocês, certo? Bom, em relação ao módulo 1, que se inicia hoje, vocês têm até o dia 15 de setembro para postar, né? Eu já coloquei os slides da aula de hoje, que a gente vai discutir o conceito de ciência, e aí tem uma avaliação que é a leitura de um artigo e perguntas. Então, se vocês entrarem aqui, tem as 5 perguntas, né, que estão relacionadas a esse artigo. Para essa pergunta 5, tem eu peço, porque o artigo faz referência a uma cena do filme 2001, Odisseia no Espaço. E aí eu coloquei o link do YouTube que tem essa cena disponível para vocês verem, tá? E aí tem um artigo do Valécio, de 2010, que trata da questão da ciência na pré-história, certo? Que aí é essa primeira atividade. Vocês podem passar até o dia 15 de setembro, mas a ideia é que vocês façam atividade na semana que vem. Então, período que a gente teria atividade, sim, que seria um período de atividade assíncrona, eu pensei em vocês fazendo essa atividade da ciência na pré-história, porque nosso próximo encontro síncrono, a gente vai falar de ciência na Idade Antiga, tá? Então, seria interessante que vocês fizessem essa atividade até a semana que vem. Mas, se por acaso não for possível, vocês têm até o dia 15 de setembro, tá bom? Para fazer a postagem. Agora, os temas dos seminários, que aí a gente vai precisar ver o que vocês preferem, tá? Então, os temas, eles são esses 7 aqui. Então, o tema 1 é o erro de Aristóteles na biologia humana. O tema 2 é bibliotecas antigas, um elemento para a história da ciência. O tema 3 é o legado científico e tecnológico dos afro-brasileiros,
que aí fala um pouquinho da questão do conhecimento científico dos africanos, né, e de que maneira esse conhecimento interferiu na consolidação da ciência no Brasil. O tema 4 é biografias de Darwin e história da evolução biológica em materiais didáticos, entre visões resumidas e convenientemente construídas, e suas possíveis consequências no ensino de ciências. Então, o impacto, né, da historiografia, né, da história da ciência relacionada ao Darwin e à evolução biológica nos livros didáticos e de que maneira que isso aparece, tá? O tema 5, DNA, molécula da hereditariedade, história da ciência na formação continuada de professores. O tema 6, biografias de Darwin, história... Ah, gente, peraí. Aqui repetiu, né? Peraí que eu me confundi, perdão. Será que eu peguei... Não, eu não acredito que eu fiz isso. O tema que está errado ali é o 6, né, gente? Peraí, 6. Ah, pessoal, ó, o tema 6, espera que eu vou corrigir. Eu vou corrigir. Fiz coisa errada. Peraí, gente. O tema 6 é a história da ciência e o ensino de biologia. E o tema 7 é o ecossistema da ciência aberta. Tá? Esse último artigo, ele fala da questão das publicações científicas que estão disponíveis na internet, né? E de que maneira isso interfere nos avanços, né, científicos. E aí, agora eu vou perguntar se algum de vocês tem alguma preferência por algum dos temas, para a gente definir já. Né? Então, por exemplo, esse tema, algum de vocês tem interesse, da questão do Aristóteles e a biologia humana? O Alex tem interesse no 3 e no 6. Alguém mais tem interesse em um desses dois, pessoal? Tá, Alex, você Eu prefere... estou Ah, interessada no no qual, 7 e Jéssica? no 4. No 7 e no 4. Tá, então peraí, a Jéssica, 4 ou 7. Ítalo, Vitor, qual vocês estariam interessados? Então, Galego, eu vi que você estava arrumando 6, mas eu tenho interesse no 6, a história da ciência e ensino da Também? biologia. Tá. Alex, como você tem interesse tanto no 3 quanto no 6, tem problema você ficar com o 3 e aí o Vitor ficar com o 6? Pode ser? Pode ser. Então, peraí que eu já vou fazer isso agora. Então, o tema 3 é o Alex. O tema 6 Vitor. Ítalo, qual você se interessaria? Pode ser o 2, beleza. E aí, já que você prefere o 4 ou o 7? 4. Beleza, então peraí. Jéssica, o 4. Ah, já vou definir eu vou definir em ordem alfabética, tá, pessoal, dos que faltaram, tá bom? Então, a Stephanie fica com 1.
A Marcele fica com 5. E o Silvano fica com 7. Aí é o seguinte, meninos, vocês perceberam que ali, mas deixa eu desativar a edição para mostrar para vocês. Deixa eu colocar aqui, então, peraí. Deixa eu fazer uma anotação aqui também, né? Porque vai acontecer algum chabu com isso aqui. Vocês viram que aqui tem um arquivo PDF, né? Se vocês clicarem ali, tem o artigo científico, tá? E aí vocês vão fazer esse seminário baseado nesse artigo, certo? Vocês vão perceber que, dependendo do tema, tem bastante informação. A ideia é que vocês selecionem o que tem de mais importante, certo? E aí, na medida do possível, se vocês puderem fazer esquema, ilustração, né, para apresentar o seminário, fica mais interessante, fica mais fluido, né? E uma das notas de avaliação tem a ver com essa questão do recurso. Ok? Então, só aqui para a gente confirmar, a Stephanie ficou com o tema 1, o Ítalo com o tema 2, o Alex com o tema 3, a Jéssica com o tema 4, a Marcele com o tema 5, o Vitor com o tema 6 e o Silvano com o tema 7. Certo? Bom, acho que aqui eu posso fechar então. Pessoal, certinho, entenderam a questão então do seminário, do funcionamento da disciplina, dos períodos, organização em módulos? Vocês têm alguma dúvida? Ok, professor. Tranquilo? Perfeito. Então, peraí que eu vou parar a gravação. E aí a gente